Senhor Deus desejava manifestar de uma forma concreta, visível, tangível, a sua presença constante com o seu povo. Para isso, ele falou para fazer um santuário. Veja Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Outras versões dizem assim, para que eu possa morar no meio deles, ou para que eu possa viver no meio deles. O Senhor Deus quer proximidade com seu povo, quer um relacionamento próximo com seu povo. Deus desejava habitar com seu povo. O tabernáculo era a sua morada terrena. Não porque ele não tivesse com o povo de Israel ou pudesse ser limitado a esse espaço, mas porque queria manifestar sua presença real e tangível, mostrando que o povo não estava sozinho ou desamparado, mas que ele cuidava de Israel. Era desejo de Deus dar segurança para o povo, dar segurança com a sua presença no santuário, no tabernáculo. O importante do santuário não era a sua arquitetura, não eram os seus detalhes, nem o seu mobiliário, mas eram os rituais que eram lá realizados e o que eles representavam. O tabernáculo era um lugar especial em que a expiação era realizada pelos pecados confessados do povo. Era ali que o plano da salvação era revelado de maneira razoavelmente detalhada aos israelitas no deserto. Ele ensinava as verdades da justificação, da santificação e do juízo. Cada sacrifício ilustrava a morte de Jesus, o perdão dos pecados e a eliminação futura dos pecados. E junto com os sacrifícios estava a lei de Deus, que é o padrão de justiça. Deus disse a Moisés que ele deveria construir um santuário de acordo com o modelo do santuário celestial, mostrado no Monte Sinai. O espaço mais importante do santuário era o lugar santíssimo, com sua peça central sendo a Arca da Aliança, também chamada Arca do Testemunho, porque as palavras do testemunho de Deus ou o decálogo deveriam ser colocadas dentro da arca. No topo da arca, uma tampa de expiação feita de ouro puro era colocada um propiciatório. Era o lugar em que a reconciliação final acontecia e os pecados confessados do povo de Deus eram apagados. Assim, Deus oferecia a solução definitiva para o problema do pecado. Jesus Cristo é o propiciatório, é o sacrifício expiatório que expia os nossos pecados e nos purifica deles. Veja o texto de Romanos 3, 25. A quem Cristo, Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ora, através do sangue do Senhor Jesus, os nossos pecados são tornados impunes. Não somos punidos pelos nossos pecados, porque o Senhor Jesus foi punido pelos nossos pecados. Texto de 1 João 2, 21. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. O Senhor Jesus, através do seu sacrifício, possibilitou o perdão dos pecados de todos os habitantes do mundo, de todas as épocas. Como diz o texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A todos os que creem é facultado o perdão através do sangue do Senhor Jesus Cristo. A lei de Deus que estava dentro da arca era a grande regra de justiça e juízo. Essa lei condenava o transgressor à morte, mas por cima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, a obra de Cristo pela nossa redenção, simbolizada pelo ritual do santuário, encontraram-se
nesta obra, a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. A obra do Senhor Jesus Cristo. O santuário manifestava a presença de Deus. E a presença de Deus, que é um Deus de amor, manifestava a libertação e a salvação. A libertação e a salvação que aconteceria no futuro através da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Essa morte foi feita por mim, foi feita por causa de você também. E nós todos podemos usufruir, aproveitar, nos apropriarmos dessa morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Assim, não tendo imputado sobre nós os nossos pecados, mas a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que nos dá, nos garante, nos assegura a vida eterna. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque estudamos nesta semana um texto bonito do livro de Êxodo, quando vimos o interesse que o Senhor tem em estar junto do seu povo. Isso não era somente no passado, isso também é hoje. Sabemos que o Senhor tem interesse em estar com o seu povo, com cada um de nós hoje. E queremos ter a sua presença, queremos estar na sua presença, queremos que o Senhor seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. Nos abençoa, portanto, nesse sentido. É o que peço, confiado na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero desejar um feliz sábado para todos. Que amanhã vocês se encontrem com a família, se encontrem com os irmãos da igreja, participem das atividades da igreja, participem da escola sabatina. Vamos recapitular essa lição, essa bela lição que estudamos. Quero que nesse sábado você seja feliz. Sábado é dia da alegria, portanto, seja feliz. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós sejamos bem-aventurados, que nós sejamos felizes. Que Deus abençoe cada um de nós.